caros, vamos estrear um quadro aqui no Conteúdo Edificante, intitulado de Falando sobre Direito. E nessa oportunidade nós vamos falar de algo que está aí na pauta e na ordem do dia, que é referente ao julgamento do STF sobre a possibilidade de criminalização da homofobia, né? Ou de uma criação de uma lei que visa criminar a homofobia. Já temos 4 votos favoráveis a isto, do ministro Celso de Mello, Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes. E eu já trouxe num outro vídeo a informação que o grupo do MBL, né, o Movimento Brasil Livre, estaria protocolando uma ação de impeachment no Senado a fim de que os ministros fossem impedidos ou substituídos ou tirados dos seus respectivos cargos, posto que o que eles estão fazendo é invadir uma prerrogativa de um outro poder, ou seja, eles estão acabando ou destruindo com o princípio dos 3 poderes, de respeito aos 3 poderes. Nós sabemos que na Constituição, inclusive, está dito que são 3 poderes harmônicos entre si, que são independentes e harmônicos entre si. A harmonia, no entanto, eles são independentes. Um não depende do outro e um não deve fazer a função do outro. Se fazer, mas de modo subsidiário. Por quê? O legislativo ele tem que legislar, o executivo tem que administrar ou executar determinadas obras ou tarefas, e o judiciário tem que dizer o direito, ou fiscalizar o direito. É isto que cada um desses poderes tem como função. Quando o judiciário passa a querer legislar, quando o próprio executivo tenta também legislar, já está ferindo esse princípio. Pois, ainda que no arcabouço jurídico é permitido, por exemplo, o presidente criar uma medida provisória, chamadas MPs, que tem até certa relevância e força, não talvez como de lei, né, mas tem quase algo semelhante. É uma tentativa, sim, de legislar, ainda permitido. No campo também do judiciário, há algumas decisões que podem configurar a lei. No entanto, a lei tem que vir em primeiro lugar, é isto. As MPs, as decisões judiciárias, elas podem servir, né, como algo subsidiário ou como algo relevante e que venha suprir a falta de uma legislação, principalmente a questão das decisões no judiciário, a chamada jurisprudência, que são julgamentos do Tribunal Superior ou do Tribunal Regional ou das comarcas estaduais, né, dos tribunais estaduais ou do juiz singular, dos magistrados e tal. E como a doutrina também pode ajudar numa decisão, né, e é necessária a fundamentação por parte do juiz, ele tem que dar a sentença com fundamentos na doutrina, na jurisprudência e na legislação. No entanto, a regra da legislação, ela vale, está acima dessas duas. E quando não há uma legislação, pode se julgar de uma maneira analógica ou por analogia, por comparação, né? E remetendo aquilo que o Brasil utiliza como subsidiário, que é o common law, como eu já falei aqui, que remete ao direito consuetudinário relativo aos costumes, relativo às praxes e como está o cenário da sociedade. Isso é muito feito por Estados Unidos e outros países da Europa, que eles não têm muitas legislações ou leis positivas, um emaranhado de leis. Eles se pautam pelos julgamentos, pela jurisprudência, se pautam pela doutrina e pelos costumes para decidir, né? Não precisa estar escrito. Já no Brasil nós temos algo diferente,
que é o civil law. O Brasil tem como prioridade o civil law, ou seja, tem que estar escrito ou positivado, né? Tem que ter a legislação, é o direito civil, né? Ou o direito comum e tal, diferente do common law, como já disse. Então, assim sendo, o grupo do MBL moveu essa ação e tem, obviamente, razão. Mas por que tem razão? Não é só por isso que eu já falei da questão da invasão, né, da prerrogativa ou das funções de um outro poder, mas sim também por isso que eu quero falar aqui, que é o princípio da legalidade, o princípio da reserva legal. O princípio da legalidade, em amplo senso, né, ou em lato senso, ele está respaldado na Constituição, no artigo, eu ia dizer capítulo, mas é artigo 5, e no inciso 2, que nos diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tem que existir uma lei. Se não existe lei, não existe ilicitude ou crime. Ninguém será obrigado. Você não é obrigado se não tiver uma lei que te obrigue. E você não deve fazer alguma coisa se não tiver uma lei que também te obrigue a não fazer determinada coisa. Então essa afirmativa aqui, ou esse artigo, ele dá um embasamento ao princípio da legalidade. O que é princípio? Princípio é um meio norteador pelo qual o julgador se baseia para dar a sua sentença. Então, se extrai daqui, artigo 5, inciso 2. Legalidade vem de legis, legal. Não pense que é o legal bacana, não, porque etimologicamente legal remete ao latim legis e quer dizer lei. Então, é o princípio da lei. Princípio da lei. Se existe lei, existe pena. Se não existe lei, não existe pena. Se existe lei, existe ilicitude. Se não existe lei, não existe ilicitude, seja qual ela for. E ainda tem mais um outro inciso que está nesse mesmo artigo, que é o princípio da anterioridade, que aí vai entrar exatamente naquilo que nós queremos falar da reserva legal, que o mesmo do grupo MBL utiliza como fundamento para, então, impeachment os ministros, que é um inciso de número 39, claro, está em número romanos, né? Se você for procurar, e diz o seguinte: não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, não existe crime se não tiver uma lei anterior para que defina esse crime. Aqui é claro, nessa interpretação amplo senso, ou lato senso, melhor dizendo, que está na Carta Magna. Então, não tem como o legislativo, aliás, o judiciário, se de fato se imiscuir com o legislativo ou interromper o legislativo ao ponto dele querer legislar, porque de matéria penal só o legislativo pode legislar, porque não tem como há crime ou haver crime sem lei anterior que o defina, e também nem pena sem prévia cominação legal, ou seja, sem dispositivo legal. Você pode ter um crime, no entanto, se não tiver a cominação, o computar de pena, da pena, né, ou a dosimetria da pena, né, ou o tempo que você vai cumprir de pena, então não existe crime. E aí a gente vai para a reserva legal. Isso aqui é algo que enseja a reserva legal, que está no direito penal, que aqui nós estamos falando de direito constitucional, né? Aqui é mais abrangente em lato sensu. Agora, em estrito sensu, nós temos a reserva legal, que se baseia com esse inciso aqui, o 39 do capítulo 5,
aliás, do artigo 5 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, bem como com o inciso 2 do artigo 5º. Então nós vamos para o Código Penal, no seu primeiro artigo, e já vai nos dizer algo referente, e que repete até mesmo o que está na Constituição. No entanto, obviamente é restritivo à norma penal, e configurando tanto o princípio da anterioridade da lei como o da reserva legal, que nos diz o seguinte, artigo 1º, Código Penal de 1940. Não há crime sem lei anterior que o defina. É quase a mesma coisa que está lá no artigo 5º, inciso 39. É literalmente a mesma coisa, né? 39, inciso 39 do artigo 5º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Mas isso, em tratando-se de matéria penal, quer dizer o seguinte, que não tem como, de fato, existir crime sem algo que esteja legislado, criado. Quem só pode criar leis? Legislar, legislativo, judiciário não pode. Então, o legislativo é que pode criar, alterar o Código Penal, e não o judiciário. Inclusive tem uma decisão referente ao próprio princípio da reserva legal proporcional, dada pelo STF, se eu não me equivoco, que vai dizer que, de fato, matéria penal só pode ser tratada pelo legislativo, que compete fazer leis ou criar leis, e que tem que ser de modo adequado às normas vigentes ou ao Código Penal, não pode ser nenhuma excentricidade, vamos dizer assim, algo estapafúrdio, né, absurdo. Tem que ter, obviamente, um motivo, tem que ter, obviamente, algo para se discutir, né? E então criar de acordo com os anseios da sociedade ou da sociedade moderna, do tempo que se vive e tal em sociedade. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte, que por conta do princípio da reserva legal, o STF não pode legislar, até mesmo a decisão, ou nas decisões aí dos 4, pelo menos do Celso de Mello, né, dos 4 ministros, mas pelo menos do Celso de Mello, ele traz isso à baila, né, traz esse lume, e dizer o seguinte, que não pode o judiciário legislar. No entanto, e aí que é o grande problema, porque ele fala no entanto, quer obrigar o legislativo a criar algo referente à lei da homofobia. E não só assim, como ele dá uma decisão comparando a homofobia ao racismo, que é algo muito mais perverso, porque, de fato, não tem como comparar a homofobia com o racismo, até porque a homofobia não é raça, porque nós temos homossexuais brancos, negros e de várias cores, como não tem como existir, ou diferente, melhor dizendo, de uma pessoa que é mulata, negra, branca, asiática, caucasiana e etc. Então não tem como isso, né? E é por conta disso que eles lá do movimento MBL está agindo com ação e com toda sapiência. Sem falar, é claro, que não deram ainda, e não tem como dar, é só o legislativo que pode dar, o conceito que vem a ser lei homofóbica ou a lei contra a homofobia. Qual é o conceito? Que configura um delito homofóbico, né? Você fazer uma piada, você pregar num templo contra a prática, sendo que existe o livro sagrado, a Bíblia Sagrada que condena, então você vai ter que abandonar sua fé. Isso não colide com o direito da liberdade de expressão religiosa, né? Isso também tem que ser analisado, e que eles fazem vista grossa e querem decidir como se eles pudessem mudar alguma coisa. Claro que ali tem o fito político, tem
outras coisas por trás, mas fato é que, à luz da Constituição e do Código Penal e de tudo que nós falamos aí, desses dois princípios da legalidade, da reserva legal ou anterioridade, nós percebemos claramente que não tem como o judiciário legislar sobre matéria penal alguma, sobre dispositivo algum. E agora, tomara que no Senado se resolva isso, ou que eles sofram as devidas sanções por tentar fazer politicagem por meio de decisões. Essa é a grande verdade, já que trata-se de uma decisão, aliás, de uma ação proposta na época do governo Dilma, em 2013, que ficou esquecida porque na época o governo Dilma tinha apoio dos evangélicos, depois perdeu seu apoio, o PT, para os evangélicos que foram para o lado do Bolsonaro. Então agora nós vamos, rever aquilo. Ficou abafado porque os evangélicos não queriam realmente que fosse aprovado, já desde lá de 2006, da PL, a proposta de lei 122, e aí veio com uma ação do PPS e também da Associação de Gays, Lésbicas e por aí vai, né, a AGTBI. E por que não foi decidido em 2013? Achou agora? Porque tinha muita coisa para ser feito, o processo demora, tem a morosidade. Será? Não foi por conta de um pedido, talvez, lá da Dilma? Lembrando que eles são todos, e aí estão colocados pelo governo Dilma, ou Lula, ou até Michel Temer, foram nomeados aí como ministros, ok? E fazem parte do outrora governo. Então deixe seu like. Isso nós falamos à luz do direito, sem um viés político. Ele já comete um erro crasso, e ainda mais colocando o viés político, ok? Deixe seu comentário, comente a respeito disso, dê o seu like e até a próxima.